Oi, alunos, tudo bem? Então, como vocês estão vendo na nossa a situação atual, né? Essa faz parte então das minhas aulas que eu estou tentando mandar para vocês via pelo e-mail da escola. Então eu vou upar esse vídeo aqui no YouTube, mas já estou pedindo assim, ó, não julga muito, tá? Eu não sou youtuber, mas, né? Então não tem introdução, não tem thumbnail, não tem essas coisas bonitinhas aí que vocês veem por aí, tá? Um dia, quem sabe, a gente faz isso, mas hoje não vai rolar. Então é o seguinte, gente, assim, ó, na verdade, vão dar um pequeno pro terceiro ano agora, tá? Tô falando só com as turmas 13.001, 2, 3 e 4, tá? Mais especificamente, as turmas que não tiveram aula comigo na última segunda-feira, tá? Antes da paralisação total, né? Mais. Então, porque essas não tiveram mesmo. Então, gente, assim, eu vou pelo menos dar a explicação que eu dei para as turmas que eu tive, né? Então, pra gente pelo menos tá todo mundo empatado do mesmo jeito, tá bom? Uma das nossos assuntos agora que a gente vai começar vai ser com a segunda fase da Revolução Industrial, ok? A primeira fase é todo aquele processo que eu já expliquei para vocês quando a gente fez aquele grande resumão, tá? Quem não estava na aula, a gente fez um resumão de Iluminismo, fizemos um resumão de Revolução Industrial e Revolução Francesa. Esses eram os três assuntos que eu preciso que vocês dominem eles para o terceiro ano, tá? Qualquer coisa a gente dá umas retomadas em aula, né? E por quê? Porque agora na segunda fase da Revolução Industrial nós estamos se encaminhando para uma outra fase do mundo. O que nós temos agora, gente? Assim, ó, nós temos, por exemplo, a renovação de várias fontes de energia, tá? Antes, né, tu tinha no máximo a força a gás, mas agora vai aparecer finalmente a eletricidade. E a eletricidade vai fazer um total diferencial dentro da questão do desenvolvimento de uma grande cidade, ok? Então, gente, assim, a vinda então agora da energia com eletricidade e com petróleo, eu tô colando aqui, eu tô olhando direitinho no texto que a gente passou em aula, tá? Que eu também depois eu vou disponibilizar para vocês, ok? Mas fica só com a explicação agora pra gente ficar direitinho, tá? E aí então o que acontece, gente? Assim, ó, essas duas fontes de energia agora revolucionam o modo de produção, né, e até de entendimento de cidade, ok? Nós também temos o Fordismo também, gente. Assim, ó, então lembra que eu falei sobre o processo de cada um fazer uma parte daquele produto e depois para chegar no final ali pronto? Esse é o Fordismo, vem de Ford, dos carros Fords, ok? Né, a marca de carros que ainda está ali. A Ford foi a primeira empresa a implementar esse sistema para a produção dos seus veículos, né? Então ele disse, eles entram para a história justamente pela importância que tem relacionados a isso, né? Mas, né, por eles terem implementado o sistema pela primeira vez dentro da indústria. Nós também temos, gente, assim, ó, alguns elementos que começam a surgir agora. Você tem que entender que no início da Revolução Industrial, gente, a gente não está falando de uma época onde tem direitos trabalhistas, que tenham fim de semana, férias, salário mínimo, essas coisas, nada disso existe. Então o que acontece, gente? Assim, ó, o que acontece? Vão surgir também, além da exploração do trabalhador, vão surgir também artimanhas que as grandes empresas vão se valer para tentar então prender a captação de maiores clientes ou reter maior lucro e até impedir o crescimento de outros concorrentes ou surgimento até de novos concorrentes. Então nós temos três elementos que hoje tudo mais, né, são bem questionáveis no quesito da lei, né. Então nós temos o trusts, os holdings e os cartéis, tá? Os trusts são quando, como eu coloquei aqui, são as fusões de grandes empresas. Então aquela coisa assim, ó, são do mesmo ramo como para monopolizar a produção de preços de mercado. Então, de novo, mais trusts, fusão de empresas do mesmo ramo para monopolizar a produção, preço e mercado. Ou seja, então é aquela coisa assim, ó, fusão de várias empresas de maneira que só tenha um único preço para uma única marca daquele serviço. Então, lembra do exemplo das canetas? É como se eu tivesse só existisse um tipo de caneta que tu pudesse comprar. Não pode comprar nenhum outro tipo de caneta, não vai poder ver outro tipo
caneta em nenhum outro lugar, uma outra proposta. Não, nada de. Não tem isso, porque as empresas se organizaram de uma maneira que ficam só elas colocando para elas as possibilidades de mercado. Então não existe tu fazer uma pesquisa de preço. Nesse cenário, isso não está acontecendo. Tá? Tanto que hoje monopólios de mercado são proibidos por lei, embora a Disney não tenha entendido isso muito bem, né? Mas, né? E essa vai alegar, não, nós não somos uma... mas estão no caminho de ser, né? Mas, não se engane, eu gosto muito dos filmes da Disney, gente, mas o problema é ter só filmes da Disney para ver, né? Com a estética Disney e o modo de pensar Disney, né? Então, sempre tem que lembrar desse detalhe, né? Os holdings são grandes conglomerados de empresas, ou seja, que eles pegam e o que eles fazem? Assim, é como se tudo envolvendo aquele produto pertencesse a uma única empresa. Então, daquela coisa, o mesmo dono, que também vai ser do produto, por exemplo, da caneta, de novo, o exemplo da caneta, ele também é dono de uma transportadora e também é dono de papelarias, entende? São empresas diferentes, mas pertencem à mesma pessoa. E aí o que acontece? Ele monopoliza toda a ideia de vender aquela caneta. Então ele consegue fazer toda a cadeia de produção dele de maneira que ele leve, que trabalhe com o produto principal, que era a caneta, mas que leve até o final, né, para a gente não ter lá muitas opções dentro do mercado. E por fim nós temos os cartéis. Os cartéis, né, são acordos para eliminar a concorrência. Então imagine o seguinte, assim, ó, sei lá, outras três pessoas, né? Nós três somos os produtores de caneta. Nós combinamos entre nós que as canetas não poderão ter. Nós vamos tabelar nosso preço, por exemplo. As pessoas ser tabelado. Tu não vai achar canetas por menos de R$ 3. Entende? Isso vai significar que uma quarta pessoa que esteja querendo vender canetas não vai conseguir bater o nosso preço. Nós conseguimos formar um acordo de que nossos preços vão ser os melhores, de maneira que isso evite que outras pessoas tentem vender canetas. Entenderam essa parte? Eu combinei com outros 3 colegas meus, todo mundo vende as canetas, para que a nossa caneta não custasse não custasse mais de, sei lá, R$ 2. Só que o cara que tá chegando agora, tá começando a caneta dele, ele é obrigado a tentar fazer esse preço de R$ 2, mas isso não vai manter a empresa dele que tá no início, a nossa já tá lá na frente. Então a tendência é que ele não consiga se fixar no mercado e fique só nós três vendendo canetas. Até isso. Então também são elementos que hoje tudo mais são proibidos por lei, né? Mas, né, isso é coisas questionáveis. Outra coisa que nós temos também nesse período, gente, assim, ó, estamos falando da década de 1800 em diante, ok? Que nós vamos ter muitas independências na América Latina. Vou até ler aqui para vocês, gente, assim, ó, a nossa foi em 1822, Brasil, tá? Venezuela foi em 1830, Paraguai foi em 1813, Uruguai em 1828, Argentina em 1816 e Cuba em 1898. Ok, beleza. Vou fazer só alguns comentários referentes a isso, tudo mais, gente. Assim, ó, pra quem não sabe, o Uruguai ele fazia parte aqui do Rio Grande do Sul. Ele fazia parte aqui do Brasil, ele era um pedaço do Brasil. Ele foi literalmente, ele buscou sua independência porque nós perdemos a Guerra da Cisplatina, tá? Foi uma guerra entre Brasil e toda aquela região ali, tudo mais, né? E aí, nessa guerra, onde o Rio Grande do Sul ficou meio que encarregado de vencer ela pelo Império, só que sem recursos, sem soldados, sem munição direito e tudo mais, resultado, perdemos a guerra. E aí, todo aquele pedaço que hoje vocês conhecem como Uruguai, então, ele já foi Brasil, ok? Também é o seguinte, sobre a questão do Paraguai, gente, em 1813, gente, assim, ó, também nós vamos ter um quê de culpa nisso, né, Tomás? Que o Paraguai vai ser uma economia bem fragilizada para os próximos anos, porque nós fomos lá na Guerra do Paraguai, incentivada por países externos, os países exteriores, tá? E destruímos o Paraguai, literalmente. Isso que pode dizer sobre o papel do Brasil na Guerra do Paraguai, sabe? Então, gente, assim, ó, se o Paraguai vai ter um desenvolvimento bem precário para as próximas décadas, isso é uma culpa do Brasil, né?
Que é interessante que hoje, esses tempos eu vi uma matéria, né, que agora os paraguaios estão vindo para o Brasil fazer compras, né, porque afinal de contas, nosso dólar, como o dólar tá alto para nós, mas nossa moeda está desvalorizada. Ou seja, agora nós somos o Paraguai do Paraguai, né? Não, olha, zerou, literalmente, a terra plana não dá voltas, ela capota, né? Mais. E por fim, gente, a gente vai ter também, que eu ia comentar, sobre a questão do Brasil, né, gente? Assim, a independência do Brasil, ela, então, agora, ela finaliza a questão do Império, tá? Desculpa, gente, independência. Vamos ter a época do Império Brasileiro, ok, beleza? Nós temos a família real, e vale lembrar que, infelizmente, nós ainda temos membros da família real hoje ocupando cargos públicos. Isso não devia nem ter acontecido. E eles se apresentam com essa ideia de família real. Eles se apresentam como príncipes herdeiros, só que não existe mais monarquia. Então é uma sandice da parte dessas pessoas que eu não sei de onde é que elas tiram isso, mas, né, de igual algumas delas hoje, né, mas se não me engano são dois, depois eu procuro melhor para informar vocês, né, hoje eles ocupam cargos em Brasília. Então, em meio a tudo isso que está acontecendo, também tem discussões da parte deles, eles também opinam sobre tudo que está acontecendo. Então, gente, essa parte foi mais da segunda Revolução Industrial. Ah, sim. O México também tem a sua independência em 1821. Só que nesse contexto, gente, assim, é aí que ele vai entrar em outros conflitos com nações exteriores, inclusive com os Estados Unidos, e no final desse processo ele acaba perdendo boa parte dos seus territórios. Casualmente, esses territórios são ricos em petróleo. Então, todos os estados americanos que tu conhece hoje, que tem nomes latinos, se eu falar, sei lá, Los Angeles, por exemplo, aquilo eram terras mexicanas. E casualmente é uma região, são regiões que são ricas de petróleo, ou seja, hoje os Estados Unidos são extremamente xenofóbicos contra os mexicanos. Eles não toleram, a galera tenta entrar de maneira ilegal ao país, daí tem todo aquele discurso do imigrante ilegal, não sei o quê. Há uma xenofobia pesada contra latinos dentro dos Estados Unidos, né? Só que se a gente olhar para a história, quem ferrou com as condições do México de se tornar um país forte, independente, foram os Estados Unidos, que ficaram com boa parte das terras mais produtivas e mais ricas do país. Né? Então é muito irônico que hoje eles sejam extremamente xenofóbicos, que os latinos tenham péssimas condições de vida dentro dos Estados Unidos, e agora esse governo que está aí, né, baseado em decisões de governos anteriores, governos americanos anteriores, né, agora deporta quem está de maneira ilegal. E na verdade faz até campos, né, de prisioneiros, onde já comentamos em aula, se você prende várias pessoas, né, pela sua etnia, em campos fechados, e separa mães de crianças, coloca essas crianças em jaulas, porque é o nome que se dá a isso, jaulas, grades, sei lá o que for que tu queira botar o nome, tudo mais, gente, assim, ó, que nome tu dá para isso? Eu dou campo de concentração. Isso está acontecendo hoje, e é 2020. Então, gente, esse aqui é um resumão, então, né, do que teria sido a aula, né, dessa semana, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, tudo mais, né, ou entre em contato comigo nas minhas redes. Esse vídeo realmente é só para os alunos da Escola Parobé do terceiro ano da manhã, ok? Qualquer outro comentário que não seja daqui realmente não vai ser considerado, ok? É só realmente para nós não perdermos sobre as questões de matéria e tudo mais. Talvez eu entre em contato para botar mais vídeos para vocês não irem perdendo matéria, porque a gente vai ter pouco tempo, tá? Mas igual, vamos seguindo, ok? Tchauzinho.